Em um esporte onde as luzes do palco frequentemente iluminam os gigantes da Europa, o futebol brasileiro tem um legado que resiste ao tempo. Nosso estilo único, repleto de arte, criatividade e ousadia, já fez grandes potências ajoelharem diante da genialidade nacional. Este vídeo é uma celebração desses momentos inesquecíveis. Jogos em que times brasileiros enfrentaram e humilharam adversários europeus, mostrando ao mundo por que o Brasil é o verdadeiro país do futebol. Prepare-se para uma viagem no tempo, relembrando confrontos históricos que transcenderam resultados, inspirando orgulho e paixão. Desde a majestade de Pelé no Santos até a superação do Internacional contra o poderoso Barcelona, esses feitos são provas vivas da magia brasileira em campo. Agora, vamos explorar como, em meio ao domínio europeu, nossos clubes marcaram história com momentos que nunca serão esquecidos. No palco do Mundial de Clubes de 1962, o Santos de Pelé enfrentou o temido Benfica, campeão europeu. Muitos acreditavam que o time português era imbatível, mas o Santos provou o contrário com uma exibição de futebol que ficou para a história. Com 2 gols de Pelé e uma atuação coletiva brilhante, o Santos venceu por 5-2 e conquistou o título. Não foi apenas uma vitória, mas um espetáculo que fez o mundo reverenciar o talento brasileiro. Os jornais portugueses não pouparam elogios, descrevendo o Santos como o maior time que já enfrentamos. Esse jogo foi a prova definitiva de que o futebol brasileiro havia alcançado um patamar de excelência, estabelecendo um padrão difícil de superar. Na final do Mundial de Clubes de 1981, o Flamengo enfrentou o Liverpool, um dos maiores times da Europa. Para muitos, o time inglês, com seu estilo físico e tático, seria dominante. No entanto, o que aconteceu em campo foi uma aula de futebol brasileiro. Comandado por Zico, o Flamengo jogou com maestria e venceu por 3-0 ainda no primeiro tempo, com gols de Nunes, Adílio e o próprio Zico. O time europeu simplesmente não conseguiu acompanhar a velocidade e a técnica do rubro-negro. A vitória foi um marco não apenas para o Flamengo, mas para o futebol sul-americano, que mostrou ao mundo o quanto o talento e a ousadia podiam superar qualquer adversário. Em 1992, o São Paulo chegou à final do Mundial de Clubes para enfrentar o poderoso Barcelona, liderado por Johan Cruyff e conhecido como o Dream Team. Os espanhóis eram favoritos, mas o tricolor paulista estava determinado a fazer história. Com Raí comandando o time em uma atuação inesquecível, o São Paulo venceu por 2-1. Raí marcou os 2 gols do título, incluindo um de falta que deixou o goleiro Zubizarreta imóvel. O time brasileiro mostrou uma combinação perfeita de tática, habilidade e resistência. Essa vitória não apenas deu ao São Paulo o título mundial, mas também solidificou o clube como uma potência internacional. Foi uma das maiores demonstrações do futebol brasileiro em um cenário global. O Mundial de Clubes de 2012 colocou frente a frente o Corinthians, campeão da Libertadores, e o Chelsea, vencedor da Champions League. Para muitos, o time inglês era favorito, com estrelas como Fernando Torres e Frank Lampard. Mas o Corinthians tinha algo que o Chelsea não tinha: união e uma torcida apaixonada que invadiu o Japão. O jogo foi equilibrado, mas Paulo Guerreiro garantiu a vitória com um gol de cabeça após cruzamento na segunda etapa. A defesa corintiana, comandada por Cássio, foi impecável, frustrando o ataque inglês com defesas milagrosas. O Corinthians venceu por 1-0, levando o título mundial e reafirmando a força do futebol brasileiro. A imagem de Cássio levantando a taça entrou para a história como um símbolo da superação e da paixão alvinegra. Em 2006, o Internacional enfrentou o Barcelona na final do Mundial de Clubes. O time espanhol, liderado por Ronaldinho Gaúcho, parecia imbatível, mas o Inter tinha um plano:
neutralizar as estrelas do Barça com uma defesa sólida e apostar no contra-ataque. O jogo foi tenso e equilibrado. Aos 37 minutos do segundo tempo, Adriano Gabiru recebeu um passe de Yarley e marcou o único gol da partida, garantindo a vitória por 1-0. O momento entrou para a história como um dos mais emocionantes do futebol brasileiro. O Internacional mostrou ao mundo que o futebol brasileiro continuava sendo uma potência global, mesmo contra times recheados de estrelas. A festa da torcida colorada no Japão foi um espetáculo à parte, celebrando a conquista inédita. No Mundial de Clubes de 1983, o Grêmio enfrentou o Hamburgo, campeão europeu e um dos times mais respeitados da Alemanha. Em um jogo duro e muito disputado, o tricolor gaúcho contou com uma atuação heróica de Renato Gaúcho para garantir a vitória e o título mundial. A partida terminou empatada em 1-1 no tempo regulamentar, levando o confronto para a prorrogação. Foi então que Renato brilhou, marcando o gol decisivo e selando o placar de 2-1. Sua habilidade e confiança em momentos cruciais fizeram a diferença para o Grêmio. Essa conquista não apenas colocou o Grêmio no topo do mundo, mas também transformou Renato Gaúcho em uma lenda viva do futebol brasileiro. A imagem de sua comemoração é até hoje um símbolo da força do futebol gaúcho. A final da Copa Toyota de 1999 colocou frente a frente o Palmeiras, campeão da Libertadores, e o Manchester United, vencedor da Champions League. Apesar do favoritismo do time inglês, o Palmeiras mostrou em campo por que havia conquistado a América. O jogo foi equilibrado, com o Palmeiras dominando boa parte das ações. A equipe brasileira criou diversas chances claras, com Marcos, o goleiro, também garantindo segurança na defesa. Porém, o Manchester venceu por 1-0 com um gol polêmico de Keane, em uma partida onde o desempenho do Palmeiras foi amplamente elogiado. Apesar do resultado, a atuação do Palmeiras reafirmou que o futebol brasileiro podia competir de igual para igual contra as melhores equipes da Europa, com garra e qualidade técnica que marcaram a história dessa final. Em 1976, o Cruzeiro enfrentou o Bayern de Munique na final da Copa Intercontinental. O time alemão, liderado por Franz Beckenbauer e Sepp Maier, era uma verdadeira máquina. Mas o Cruzeiro mostrou por que havia conquistado a América naquele ano. O confronto foi dividido em duas partidas. No primeiro jogo, em Munique, o Bayern venceu por 2-0 em uma partida dura e equilibrada. No entanto, no jogo de volta, no Mineirão, o Cruzeiro deu uma aula de futebol ofensivo, vencendo por 3-2 em um espetáculo diante de sua torcida. Embora o título tenha ficado com os alemães, o Cruzeiro deixou uma marca com sua atuação corajosa e seu talento em campo, provando que podia encarar os gigantes da Europa com a mesma intensidade. Em 1952, o Fluminense participou do Torneio Internacional de Clubes, considerado o precursor do Mundial de Clubes, realizado no Rio de Janeiro. Entre os participantes estava o poderoso Real Madrid, que começava a construir sua fama como gigante do futebol europeu. No confronto direto entre Fluminense e Real Madrid, o tricolor carioca mostrou superioridade técnica e tática. Com uma vitória por 2-0, o Fluminense conquistou respeito internacional e deixou uma forte impressão nos europeus. A equipe jogou com intensidade, dominando o meio de campo e aproveitando sua velocidade para abrir espaços na defesa adversária. Esse jogo não foi apenas uma vitória, mas uma demonstração de como o futebol brasileiro, mesmo em sua fase inicial no cenário global, já exibia características que o tornariam único: talento, improviso e paixão. Em 1957, durante uma excursão pela Europa, o Vasco da Gama enfrentou o Barcelona no estádio Les Corts, na Espanha. O time catalão, já reconhecido como uma força do futebol europeu,
foi surpreendido pela atuação avassaladora do clube carioca. O Vasco aplicou uma goleada histórica de 7-2, com uma exibição de futebol ofensivo e técnico que encantou os espectadores presentes. Essa partida é lembrada como uma das maiores derrotas do Barcelona em casa e destacou a qualidade do futebol brasileiro no cenário internacional. Essa vitória não apenas elevou o prestígio do Vasco da Gama, mas também reforçou a reputação do Brasil como celeiro de talentos futebolísticos, capazes de rivalizar e superar as principais equipes europeias em seus próprios domínios. Ao revisitar esses momentos inesquecíveis, fica evidente que o futebol brasileiro não é apenas sobre títulos. É uma expressão de arte, paixão e superação. Cada uma dessas partidas mostrou ao mundo o que somos capazes de fazer com uma bola nos pés, mesmo contra adversários mais ricos e estruturados. Essas vitórias não foram apenas triunfos em campo, mas manifestações de identidade e cultura. Elas nos lembram que o futebol brasileiro é mais do que técnica, é emoção, é imprevisibilidade, é magia. E mesmo nos tempos atuais, quando o domínio europeu parece tão evidente, nunca podemos esquecer o legado que construímos. Cada um desses jogos é um lembrete de que o Brasil é, e sempre será, o país do futebol. Agora, queremos saber, qual desses momentos mais marcou você? Ou será que esquecemos algum confronto épico? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião com a gente. Se você gostou desse vídeo e se sente orgulhoso do futebol brasileiro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos torcedores e ajude a espalhar essas histórias que nos fazem vibrar até hoje.